aqui na aula gravada, que daí o pessoal, quando vai assistir, vai ver. Bem-vindo, boa noite, Pedro, boa noite, Elisângela, que prazer ter vocês aqui, meus fiéis, estão sempre aqui, está faltando só o Cleiton ainda, está chegando, né? Então, boa noite, hoje é dia 13/5/2021, como estava falando com o Pedro em make-off, o dia 27/5, nós vamos ter uma palestra sobre uma pesquisa que um professor do Instituto Federal fez no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sobre gado de corte, ok? Então, se vocês querem já ir se aprofundando em cima do tema, algumas coisas, e peço a vocês também que convidem os demais colegas, e se querem convidar outras pessoas para assistir também, vai ser no mesmo Meet, esse mesmo link permanente, tá? Então, isso vai ser o dia 27, a palestra, então vamos ser bem pontuais, porque o professor vai ter bastante assunto para falar conosco, tá? Então, hoje eu vou passar uma apresentação para vocês, que nós vamos falar um pouquinho. Semana passada vocês trabalharam, foi excelente a contribuição de vocês, e hoje eu vou entrar com uma parte teórica e vocês também terão que trabalhar um pouquinho hoje, tá? Para o Pedro, a Elisângela e o Cleiton, os artigos de vocês já foram enviados para a revista, com a declaração da professora de português, tá? Acredito que agora vai estar ok, só vamos esperar a resposta quando vier, né, da publicação de vocês. Eu tenho mais um artigo da Elisângela, a Elisângela também eu quero mandar para uma outra conferência, tá? Elisângela, se o Pedro e o Cleiton tiver outros artigos que a gente trabalhou ali, ou queiram trabalhar comigo, eu estou disposta, eu tenho mais uma conferência, também eu posso mandar, tá? Se vocês têm interesse, em julho, a gente pode trabalhar junto. Essa outra conferência é na Índia, tá? Então, eu tenho duas conferências na Índia. Então, são nossos temas aqui que a gente pode trabalhar. Se vocês tiverem interesse, a Elisângela já tem um que a gente já está trabalhando. Elisângela, se a gente puder melhorar ele, te agradeço. A gente pode conversar. E o Pedro e o Cleito, se tiverem interesse, a gente pode mandar para lá também, certo? Eu, como vou ser palestrante nessas duas conferências, não vai ter custo para publicar, tá? O custo fica por minha conta, como palestrante, entra por minha conta, só que daí eu vou ter que apresentar os artigos de vocês, porque é em inglês, a não ser que vocês queiram apresentar. Daí, se alguém de vocês quiser apresentar, em inglês, daí vai ter que pagar outra taxa, tá? Aí a gente pode conversar depois, certo? O que vocês acham, Cleiton, Elisângela e Pedro? O Pedro disse que não pode falar. O que vocês acham? Oi, professora. Boa noite, colegas. Não, eu acho bem legal, professora. Na verdade, teve mais um artigo nosso, agora não me lembro qual que é a disciplina, foi com a senhora também, que a senhora falou em publicar ele, e eu vou ter que resgatar nos meus e-mails se a gente recebeu de volta o artigo corrigido pela senhora. Mas tem mais um, né? A gente pode ver aí se consegue melhorar ele para estar publicando também. Se você fizer essa recuperação, é excelente. Daí eu já olho se ele está dentro do escopo do evento, tá? Ótimo. Você fez com o Pedro? Se não me falha a memória, foi, professora. Esse outro eu também fiz com o Pedro e teve mais uma colega participando. Agora não me lembro se foi a Elisa ou a Thaís. Mas a gente fez em 3, se eu não me engano. Mas eu vou tentar resgatar e qualquer coisa daí eu passo para a senhora. Tá, ok. O da Elisângela, eu sei que está no escopo de um desses dois eventos, tá? Eu não sei se o outro. Num dos dois está no escopo já daquele da Elisângela, que eu já me lembro, tá? Eu só preciso ver se ela concorda. Se você concorda, Elisângela, que a gente submeta.
Boa noite, professora. Eu super concordo. Tá? Então, eu preciso, daí eu vou dar uma olhada e vou precisar da tua ajuda de novo, né, para a gente dar uma melhorada nele. Algumas coisas que eu vou precisar pedir para vocês, algumas coisas, e depois eu tenho que passar ele para o inglês, tá? Mas daí essa parte do inglês eu tenho a minha professora que ela faz todos os artigos para mim, vocês não precisam se preocupar, ok? Tá bom, professora. Tá certo? E como eu falei, a taxa, como eu vou ser palestrante nas duas conferências, a taxa daí para mim é isenta, não paga a taxa, senão seria quase $100. $100 dá, o dólar está 5 e quase 6 vezes 100, um belo valor. Tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Estão visualizando a tela? Sim, professora. Assim está muito pequeno? Tá? Poderia deixar um pouquinho maior, professora, assim tá melhor. Assim tá melhor? Assim? Sim. Ok. Uhum. Então tá, aqui são meus dados normais, né? Então hoje a gente vai começar com a estrutura de empresas, né? Essencialmente agrícolas. Então, o setor agrícola apresenta algumas características peculiares, né, como a gente já vem falando há muito tempo, que se distingue das demais empresas do setor de economia, né? Que ela tem características próprias, né? Ela tem livros antigos, inclusive, que falam sobre administração rural. Mas, assim, eles falam sobre administração rural de uma forma um pouco assim, com um viés que lembra a existência condicionada aos princípios gerais de administração urbana, né? Então, ela assim, mas não é nessa questão assim que a gente quer trabalhar, né? Então, as empresas agrícolas, elas têm esses princípios da administração, mas elas vão também, elas entram para esses princípios de gestão e da contabilidade, que elas transitam por essas disciplinas todas. Por isso que a disciplina de contabilidade agrícola, ela está tanto no curso de administração quanto no de contabilidade. Ela pode levar outro nome na administração, mas ela transita nessas áreas, porque você precisa, se você for um administrador, você vai administrar uma atividade agrícola, você precisa conhecer as peculiaridades da atividade agrícola, né? Que são setores diferentes do setor da economia, do comércio, então você precisa conhecer, né? Então, eles trabalhavam como uma coisa urbana, um setor rural, assim, como um lado meio que de lado, assim, meio que deixado de lado, mas hoje não é isso. Hoje é um setor muito importante, muito, muito. Assim como eu também já falei para vocês muitas vezes que nós, no Brasil, não estamos numa situação pior, porque nós somos um país agrícola. Nós somos do setor da iniciativa privada, que é a agricultura. Comer todos precisam comer, mais ou menos, melhor, um alimento de melhor qualidade, ou qual for que seja, mas todos precisamos comer. E se a gente precisa comer, nós dependemos de produto agrícola. E aí nós temos, claro, não vamos entrar naquelas particularidades, assim, claro, tem uns que preferem os produtos agrícolas de extrema qualidade,
e prezam pela qualidade de vida, de saúde, que são aqueles produtos orgânicos, produtos sem agroquímicos, né, que o pessoal de agronomia não gosta, que a gente fala de agrotóxicos, eles preferem, aí são agroquímicos, são tratamentos, não são agrotóxicos, né, mas, enfim, não vamos entrar nesse lado químico, né, não vamos entrar nesse lado da química. Então, assim, tem vários, uns não se importam, uns precisam alimentar as pessoas, então, somente outros já têm o poder de escolher que tipo de alimento vão pôr à mesa, seja eles qual for, mas todos nós dependemos de alimento. O que é que uma pessoa faz quando ela passa a ganhar um pouquinho melhor? Ela vai comer um pouquinho melhor. Se você comprava uma carne de segunda, uma carne, sei lá, de outra qualidade, vai comprar uma carne melhor. Se você comia uma vez por semana carne, você vai comprar 2 vezes por semana. Né? E assim, outros pratos, outras frutas também. Se você comia frutas uma vez por semana ou 2 vezes por semana, você vai comprar mais vezes. Então, nós sempre estamos atrelados à agricultura. E quando nós começamos a observar os países que tratam a agricultura com sua essência, com sua qualidade que ela merece, e com toda a sua expertise, são países que estão na crise, sim, então, né? Mas estão conseguindo suplantar, né? Estão conseguindo sobreviver. Se as famílias, né, não estão conseguindo aquela renda que tinham antes, estão conseguindo, lá na sua hortinha, no seu pequeno pedaço de terra, estão conseguindo fazer algumas coisas. Sem contar os que têm as propriedades e a agricultura forte, né? E aí nós temos as características dos produtos agrícolas, como já foi mencionado, costuma-se associar uma série de atributos aos produtos agrícolas, alguns dos quais não são mais justificáveis frente às novas tecnologias disponíveis. Iremos estudar algumas dessas características, fazendo as ressalvas necessárias ao contexto atual. Então, hoje nós temos algumas tecnologias que auxiliam muito, mas muito mesmo, aos nossos produtores, às pessoas que trabalham na atividade agrícola e às pessoas que, por vezes, não queriam se ater a esses produtos ou não queriam trabalhar porque tinham como uma atividade que não era rentável, ou que não era uma atividade que daria um know-how, né, aos jovens, alguma coisa parecida. Hoje, esses dias mesmo, eu me lembro, não sei se foi o Pedro, se foi o Cleiton, alguém que falou, né, que falou assim, as máquinas hoje estão dotadas de tanta tecnologia no campo que elas são melhores que muitos, mas muitos automóveis. E as pessoas, para poderem manusear essas máquinas, tem que ter vários cursos, tem que ter essa parte da tecnologia muito bem desenvolvida, que graças a Deus, que auxilia tanto a parte da tecnologia, tanto a parte de produção, quanto a parte de desenvolvimento de novas máquinas, de novos produtos, né? E proporcionando que esses jovens se mantenham na atividade produtiva e produzindo alimento, né? Então, nós temos algumas particularidades que são da atividade agrícola. A perecibilidade, nós temos é uma particularidade, né? Então, os produtos agrícolas, em geral, não podem ser estocados por muito tempo, porque eles têm uma perecibilidade, né? As frutas, tudo bem, elas vão para suas câmaras frias, e, enfim, essas coisas.
Mas tem alguns produtos que não pode, mesmo que vá para uma câmara fria, tem toda uma questão de manuseio, e que eles não duram muito tempo. Algumas frutas duram bastante tempo, outras não. Então, isso são algumas particularidades que precisam ser observadas, né? Como eu mesmo disse, as frutas, aqui que nós conhecemos a nossa região, ali na região da Elisângela, a região de Lages, nós temos maçã, pera, que são, acho que as que mais têm durabilidade, que a gente consegue conservar, não tenho conhecimento por quanto tempo, não sei se a Elisângela conhece, o pessoal dali conhece, é falta de informação minha, me surgiu essa pergunta agora, quanto tempo uma maçã dá para ficar numa câmara fria sem ela perder a sua qualidade, sem perder todas as suas características? Alguém poderia me dizer? Professora, o Pedro respondeu, são 8 meses aproximadamente. 8 meses, é que quando, me ajudem ali, porque quando eu estou com a tela, assim, para vocês verem toda, eu não vejo nada, tá? Então, eu não vejo vocês, não vejo o chat, não vejo nada. Então, aproximadamente 8 meses. Então, agora nós vamos imaginar um moranguinho, essas pequenas frutas, o morango, cisalha, a framboesa, a amora, todas essas pequenas frutas, elas não duram, não dá, e aí tem também a questão do transporte, né? Então, tudo isso são questões da perecibilidade. Aí depois nós temos a homogeneidade, os produtos agrícolas são geralmente bastante homogêneos. Aí como que se consegue isso? Através da tecnologia, né? Em toda a questão da produção, do controle. As maçãs, por exemplo, são todas elas selecionadas, tem os calibres, né? Como é que se chama, Elisângela? Não é calibre, não? Não, agora me fugiu. CAT 1, CAT 2, não é isso? As categorias, professor. Categorias, isso, tá? As categorias, né? Então, essa é uma questão homogênea, isso é feito através não é feito por mãos humanas, é feito pela tecnologia. Tem uma esteira lá que é isso, se eu estou errada, me corrijam, vai passando e vai selecionando. Confere? É isso mesmo, professor. É isso, né? Daí, é isso, Elisângela? Sim, professora, é isso mesmo. Então, vai separando, a tecnologia faz isso. Aí, depois, nós temos uma sazonalidade de oferta de produtos. Os produtos agrícolas, ele tem uma sazonalidade, porque depende fortemente do clima e das condições naturais do ambiente onde estão sendo produzidos. Nós não temos capacidade de produzir maçã o ano inteiro, moranguinho o ano todo. São poucas as frutas que produzem o ano todo. Nós temos questões do clima aqui, né? Então, nós temos essa questão da sazonalidade da fruta. E temos que respeitar isso. E acredito, e também no Brasil todo, não é todas as frutas, porque tem frutas que elas são de clima frio, e elas não se adequam ao clima quente, então não adianta, é uma sazonalidade. A suscetibilidade do clima, né? Nós temos os riscos climáticos, não é raro ver nos noticiários, televisão, que alguma safra encontra-se perdida ou prejudicada por causa do excesso de chuva, frio, calor, isso acontece. Estiagem, isso pode acontecer um frio muito forte, fora de época, uma estiagem ou um calor muito forte, fora de época. Então, isso são coisas que não tem como prever, por mais que a tecnologia está ali, às vezes ela falha e também não tem como você controlar essas questões, né? Pois nós temos a baixa elasticidade de demanda, tanto a oferta quanto a demanda por agrícola são relativamente inelásticas a preços. Se nós temos produtos,
não temos preço. Se temos preço, não temos produtos. Então, sempre tem essa questão, né? Uma oferta, aumento da carne. Mas por que aumentou a carne? Agora é a entre safra, não tem carne. E por que aumentou o preço do tomate? Agora não tem tomate. Então, aí a gente diz, se eu tivesse tomate para vender agora. Então, são essas questões que não tem como a gente controlar, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Eu gostaria se alguém quisesse manifestar, eu gosto bastante quando vocês colaboram. Não? Então vamos adiante. Rigidez de oferta. A oferta é relativamente inelástica e rígida no curto prazo por 2 motivos principais, como eu estava dizendo. Tem produto, não tem preço. Quando tem preço, não tem produto, né? Então, isso acontece não só com esses produtos de sazonais, acontece com a soja, com milho, com feijão, com todos os outros também, né? A variabilidade de preços, por tudo que foi visto, os agrícolas estão sujeitos a fortes flutuações dos preços e de equilíbrio. E aí também não é somente isso, questões do clima, que nós já vimos no slide anterior, né? Nós vimos ali a questão do chuva, frio, calor, estiagem, não é somente isso. Isso aqui, flutuações dos preços. O que mais que vocês acham que pode haver flutuação de preços? Vamos lá, me ajude a pensar aí agora. Professor, na verdade, quando a gente fala de variação de preço, tem um princípio até econômico, né, o da oferta e da demanda, que ele traz bem isso, né? Quanto mais demanda você tiver, o preço tende a diminuir. Quanto menos demanda você tiver, o contrário. Quanto mais demanda você tiver, o preço tende a aumentar. Quanto menos demanda você tiver, o preço tende a diminuir. Isso vale também pela oferta, né? Então, se eu tenho muitos produtos, é fato que vai diminuir o preço, né? Vai ter aí um mercado com mais produtos, né? E que com certeza vai impactar para o consumidor final, vai impactar para toda a cadeia de produção. Por isso, chegando ao cúmulo, né, professor, como a gente viu alguns anos atrás, chegando ao cúmulo de algumas produções, como a produção do leite, muitas vezes jogar fora o produto do que mandar para uma empresa fazer a transformação dele, né? Enfim, trabalhar o leite ali em outros produtos e derivados. Então, realmente, essa variação, ela chega a níveis alarmantes, como é o caso do leite, que é tão simbólico, ver aí produtores derramando leite na rua, em vias públicas, né? Uhum. E o que mais vocês acham que aqui pode afetar os preços? Tem mais coisas, Cleiton? Você falou do setor econômico, né? O que mais? O que você acha? Você acha que o dólar pode afetar isso? Sem sombra de dúvidas, né? Porque o câmbio, né, é muito importante para qualquer país desenvolvido, o nosso não é diferente. Então, quando a gente tem um dólar grande, um dólar alto, a gente não consegue importar produtos agrícolas que não são fabricados no Brasil com tanta facilidade, né? Então, acaba encarecendo a produção e, consequentemente, chegando no final da cadeia com um preço maior, né? Muito bem, exatamente. O que mais que vocês acham que pode acontecer aí? Também, tem mais coisas aí também que pode acontecer.
Vocês fizeram um trabalho muito bom sobre o artigo de vocês ali sobre... agora não me lembro o título do artigo de vocês de contas públicas aí. As influências do governo, as restrições comerciais. Também. Exatamente. A gente tem, na verdade, a economia é muito dinâmica, né, professora? Tem vários impactos, né? Várias situações que interferem na economia. O gasto público é um exemplo, né? Quando o governo gasta mais, tende a ter um impacto na economia, né? Claro. E nesse caso, o governo pode ter políticas que podem favorecer o produtor rural na produção, né? Essas políticas podem ser políticas positivas ou negativas. No momento que o governo abre demais o crédito, o acesso é maior, tende-se então a produzir mais, e se não tiver um escoamento também, a demanda interna não conseguir suprimir e os preços caírem. E ao contrário também é verdadeiro. Então, se o governo se tem uma produção pequena, o governo não incentivar a produção, a demanda tende a subir e o valor tende a aumentar desses produtos, né? Então, com certeza, o governo influencia demais em todas as áreas de produção do nosso país, né? Querendo ou não, ele influencia direto ou indiretamente. Exatamente, completaram 100% aqui, ó. Então, vocês viram aqui que a importância da variabilidade dos preços, porque que eles efetivamente acontecem, tá? E agora eu chamo vocês aqui, ó, para uma discussão. Cite algumas exigências que aumentam a competitividade da agricultura. O que vocês acham que, para aumentar a competitividade da agricultura, é interessante? Precisa ter? O que eu preciso ter para aumentar essa competitividade? A qualidade do produto, professora, do serviço. Que mais? Vamos lá. Se o Pedro escrever ali, alguém lê para mim, tá? Qualidade. Professor, eu acho que o associativismo também é uma forma de aumentar a competitividade. E se eu dissesse assim, eu posso medir a competitividade de um produto em relação a um outro país? Em sentido econômico, professora? Exatamente. Eu posso descobrir por que o meu produto é competitivo ou deixa de ser competitivo? Acredito que sim, né? Hoje nós temos, primeiro, eu consigo avaliar pela balança comercial. Então, a quantidade que eu exporto comparado aos demais países. Então, já é um ponto. Normalmente, quando eu exporto mais, significa ter uma aceitação do mercado exterior para o meu produto. Um exemplo, a carne brasileira, né? Então, nesses casos, acredito que sim, a gente consegue avaliar através da análise da exportação de cada país. Tá. Então, agora eu vou deixar um pouquinho mais aberto isso aqui, ó. Nós sabemos, assim, se vocês já devem ter estudado, ou já devem ter lido alguma coisa sobre os cones de areia, né? Os trade-off, né? Você não pode ser competitivo em tudo.
mas você tem que escolher as prioridades competitivas, né? Tu tem que ter prioridades competitivas, né? E as principais, nos trade-off, as principais prioridades competitivas são qualidade, custo, entrega e flexibilidade, tá? São essas 4 prioridades competitivas, tá? Qualidade, custo, entrega e flexibilidade. Ok? Isso, na agricultura, é muito forte. Aí eu vou falar agora em cima disso, tá? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei as prioridades competitivas da cadeia produtiva da uva e do vinho do Brasil e Portugal. Isso foi um longo trabalho para mim descobrir qual era a prioridade competitiva do Brasil e qual era a prioridade competitiva de Portugal, da uva e do vinho. E aí, depois que eu descobri qual era a prioridade competitiva, eu fiz uma outra pesquisa para mim entender por que eles tinham, como aquela era a prioridade competitiva dele, para descobrir o porquê que eles faziam aquilo. Então, resumindo, no Brasil, em Portugal, a prioridade competitiva deles, em primeiro lugar, qualidade. Segundo, entrega. Terceiro, custo. E quarto, a flexibilidade. No Brasil, olha a diferença. Primeiro lugar, custo, flexibilidade e qualidade vinha em terceiro lugar. E aí eu pergunto, como que eu vou ser competitivo? Como é que eu quero competir com outro país que trabalha sempre pela qualidade e eu trabalho pelo custo? A minha preocupação única é custo, enquanto que o outro é qualidade. E daí, depois eu fui estudar o porquê que eles têm a qualidade sempre, mas é assim disparado, né? Aí eles trabalham o produto desde o plantio, a qualidade deles começa desde o plantio. E eles não tratam a qualidade no final do produto. A qualidade sai lá do começo. E aí tu não precisa tratar o produto final. Tu vem tratando eles numa cadeia ao longo, tu vem tratando eles do começo até o final. Aí por isso, por exemplo, que o vinho deles é o melhor vinho em termos de qualidade. Aí eles têm todo, daí eu fui descobrir o porquê, né? Mas foi na segunda pesquisa daí que eu fui ver o porquê que era a qualidade, né? E o Brasil não, é custo. Então, como é que eu vou querer competir? Como é que eu vou querer que as pessoas... Como é que eu vou querer vender, exportar vinho, se a minha prioridade é custo, e aonde fica a qualidade? Se eu prezo pela minha qualidade em terceiro lugar. O que vocês acham? Professor, uma dúvida só. Nessa pesquisa da senhora, a senhora conseguiu identificar o valor, em valor mais ou menos assim, quanto que a produção nacional faz com a produção de vinho comparada de Portugal? Quem tem uma maior produção? A maior produção? Não, assim, não dá para a gente, porque a produção não dá para você trabalhar, porque o país deles é muito pequeno, o país deles é menor que o Rio Grande do Sul. Não dá para a gente trabalhar em termos produtivos, em hectares, você diz? Não, em valor mesmo. Vamos dizer assim, quem vende mais com o vinho, quem fatura mais, né, com vinho. Ah, sim. Olha, assim, agora a pergunta eu não me lembro, mas eu devo ter esses dados, sim, porque eu fiz vários artigos sobre isso, eu devo ter, sim,
devo ter, e eles, por sua vez, eles vendem muito mais, mesmo, e com certeza devem ganhar muito mais com isso também, né? Com certeza, sim, porque eles ganham pela quantidade, né? Pela quantidade que eles vendem, e a pessoa que preza pela qualidade compra muito mais, e aí eles vendem para países muito ricos, né? E vendem em quantidade muito grande. Mas eu devo ter, assim, planilhas, assim, que não acabam mais, não me lembro de todos os dados, mas eu sei que eu tenho bastante dados sobre isso. Mas foi, assim, um trabalho bem exaustivo, né? E, assim, e daí, semana passada, eu apresentei lá em Portugal mesmo, eu fiz uma matriz SWOT binacional, a cadeia da uva e do vinho. Eles disseram que nunca tinham visto matriz SWOT binacional, né? Mas também foi bem interessante. E algumas questões aí também nessa matriz SWOT foi através disso também, mas esse daí foi já um terceiro, quarto trabalho. Mas é interessante essas questões da agricultura, então por isso que eu digo assim, cite algumas exigências que aumentam a competitividade da agricultura. Então, são umas coisas que tu precisa ver. Para quem você quer vender? Você tem que ser competitivo, tá? Agora, de que forma? E aí, sim, aí agora, como eu disse, né? Cita algumas exigências, por o que a gente já falou ali, né? E agora eu continuo perguntando para vocês, quais mudanças estão apontando para a tendência de novos comportamentos, os quais irão ter um profundo reflexo na produção agrícola? O que vocês acham? Talvez uma das mudanças, professora, pode ser aderir mais à tecnologia também nos trabalhos, diminuindo a mão de obra. Com certeza, é uma delas. A tecnologia e terão reflexos na produção, né? Produção agrícola. A tecnologia vai ter reflexos na produção muito forte, né? E o consumo de alimentos, vai ter que ter muito consumo de alimentos, e alimentos que a gente começa a perceber, alimentos como vocês mesmos falaram um dia, se eu não me engano, eu não me lembro quem falou, mas foi de vocês aí que estão na aula sempre, que as pessoas estão prezando muito pela qualidade dos alimentos. Então, fecha com aquela pesquisa também que eu fiz, que eu demorei muitos meses para fazer. Bom, eu estudei por 4 anos, né? E morei 5 anos, 5 meses lá em Portugal para conseguir fazer um pouco da pesquisa lá. E mesmo assim, depois que eu voltei para o Brasil, tive que voltar mais 2 vezes para lá para poder concluir. Então, são os comportamentos que irão ter um profundo reflexo na produção. A tecnologia, com certeza, é essa, né? Esses reflexos da tecnologia é a redução de mão de obra, se reduz muito a mão de obra, o trabalho braçal vai deixar de existir, né? Poucas pessoas trabalham numa grande extensão, uma máquina só, vai ter máquinas, vai ter lugares que vocês vão colher, as pessoas vão colher nas lavouras praticamente 24 horas por dia. Claro que não vai dar algumas coisas, mas praticamente, né? Nas grandes cidades mundiais que costumam acompanhar os comportamentos, hábitos, usos, costumes daqueles países, verificam-se mudanças que também afetam a produção de alimentos. Por exemplo, o que vocês acham aqui? Me ajudem, por favor.
Professor, não sei se cabe, até não tenho base científica para Não isso. tem certo e não tem errado, né? Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que essa mudança, cada vez mais, essa questão do saudável, né, de não utilizar muitos produtos industrializados e sim produtos mais orgânicos, né, a linha orgânica ela vem crescendo muito nos últimos anos. Eu acho que pode ser algo que vai acabar mudando, acaba mudando também até comportamento, hábitos mesmo, né, hábitos de cuidados com a saúde também. E os hábitos com cuidados com a saúde e o meio ambiente, né? Exatamente. Isso está mudando drasticamente, né? Então a gente consegue perceber isso, que são essas mudanças. Se eles estão preocupados com o meio ambiente, o que, que é? Vão deixar de comprar produtos embalados. Quanto menos embalagem você utilizar, plásticos, enfim, outras embalagens, você não está agredindo o meio ambiente. Quanto menos produtos agroquímicos, agrotóxicos, esses produtos alimentícios tiver, mais qualidade de vida as pessoas têm, não tem? E aí, menos agressão ao meio ambiente. E aí, se todos esses, se está se reduzindo esses produtos, essas embalagens, esses produtos agroquímicos, né? Não está reduzindo alguma coisa no emprego, na produção de alguns produtos? Está, né? Vai deixar de ser produzido alguns tipos de agroquímicos e vai ser produzido outras coisas. E será que nós vamos precisar produzir alimentos? Já pensaram nisso? Alimentos como é que a gente diz? Artificiais, professora? O que vocês acham? Professora, eu tenho uma ideia comigo, né? Na verdade, assim, a situação, vamos analisar a situação do nosso meio ambiente, né? Mudança climática. Se a gente não se adaptar, né, e trabalhar para diminuir efeito estufa, enfim, eu acho que tende a gente chegar a um momento em que nós vamos ter menos espaço de produção, a gente não vai conseguir produzir tudo o que nós precisamos, né? Tudo que nós temos hoje, talvez. E daí sim tende-se a utilizar produtos artificiais. Eu pego um exemplo, eu já vi algumas matérias sobre a questão da carne mesmo, né? Carne artificial. Então ela é feita em laboratório, né? Não é produzida carne da maneira tradicional como a gente vê. Já existe, já é algo que está aí, é claro, não está sendo produzido em grande escala, né? Mas já tem pesquisa, já tem esse desenvolvimento para a produção da carne artificial, né? Eu também vi vídeos, vi exatamente isso. Eu fiquei impressionada com o vídeo. Exatamente. Eu vi carne de frango e carne de boi, né? Bovina, né? Eu vi carne de frango e carne bovina. Exatamente. Professora, o Pedro colocou aqui no chat, né, que o bem-estar animal para criação alterou e muito consumo também. Bem-estar do animal. Ah, existe isso também, a questão do. Exato, o pessoal que da defesa dos animais, né? Será que é isso que o Pedro quis dizer? Tem os defensores dos animais, né? Que aquele pessoal que não come nada do que é produto animal, nada do que nada do que advém de animais.
vai ter que ir para um produto industrializado, né? Um produto artificial. Será que foi isso que o Pedro quis dizer? Ele diz que pode ser também. Pode ser também, mas o que ele quis dizer, então? Leia de novo aí, Cleiton. Eu vou ler aqui novamente. Bem-estar animal para criação, né, alterou e muito consumo. Mas ele diz ali que é mais a criação seguindo bons princípios. Ah, sei. Eu acho que ele falou esses dias também, né? Que estão cuidando muito a questão da qualidade de vida dos animais, a forma como são abatidos. Me parece que nesse sentido, acredito que ele deve estar falando também, né? Que os animais, né, têm alguns costumes também, algumas pessoas que os animais precisam ter alguns cuidados para ser abatidos, né? Acredito que seja isso também que ele está falando. Isso, acredito que é mais na linha, e se eu estiver errado, Pedro, é mais no sentido, professor, da criação, cuidar para a criação desses animais, né, para os consumidores mais exigentes, né, então aqui do consumidor que quer saber se o animal foi bem, vamos dizer assim, tratado, né, o que esse animal consumiu, se teve uma boa nutrição também, que vai impactar, consequentemente, na qualidade da carne, nesse caso, né? Uhum. Esse rapaz que vai falar, esse senhor professor que vai falar semana que vem, ele fez uma pesquisa sobre isso também. Acho que ele vai falar na semana que vem também isso, que ele tem essa rastreabilidade da carne também, a carne da pesquisa que ele fez tem isso, que tem na etiqueta da carne, tem todos esses cuidados com desde a criação do animal, todas essas coisas, todos esses cuidados com a qualidade para chegar, né, que a carne tem um sabor diferente no final. Então, professor, só fazendo um adendo, desculpa essa situação bem levantada pelo Pedro, e eu vi há pouco tempo uma campanha de um frigorífico, né, que hoje faz até em live de artista, né, eles trazendo bem essa situação da nutrição animal. Daí dizia, a melhor carne Angus, né, com o boi criado e nutrido só com pastagem, enfim. Eles falavam toda a questão da nutrição do boi, né? Que tinha uma margem de gordura diferente, menor, né? Então, uma série de situações que traziam bem para levantar essa questão da criação, né? E da nutrição do animal. Era uma alimentação mais saudável, natural mesmo, né? Seria isso, né? Não era isso? Isso. Eu acho que eu vi também, né? Me chamou a atenção ali isso de ver essa questão dessa qualidade. A minha mãe e o meu pai, por exemplo, não come frango, esses frangos de granja, porque eles criaram por muitos anos frango de granja, então eles sabiam como é que era tratado e eles não comem. Não comem porque ele diz que é só eles falam lá o nome, as coisas, não comem, tu pode fazer o que tu quiser, eles não comem. Então, eles compram, eles criam as galinhas caipira lá no sítio, ou compram lá do pessoal, lá do interior mesmo, né? Pode ser que seja até pior dessas, mas vai saber, né? É criada lá no quintal, lá fora, é assim que eles comem as galinhas deles. Eles não comem essas galinhas. A minha mãe teve aqui segunda-feira, eu tinha feito uma sopa de capelete com galinha, ela não quis nem provar. E aí, eu tinha esquecido disso, né? E ela não comeu. Mas fazer o quê, né? A tecnologia da informação já está disponível e em uso pelos varejistas. Pode alterar ou influenciar o padrão de compra do consumidor, né? A tecnologia da informação já está disponível pelos varejistas. Então, essa tecnologia da informação, ela seria aquela parte que ele estava falando, né? Os cortes de carne, por exemplo, vem com todas as suas especificidades ali, né? Com essa malha que vocês estavam falando de gordura, como é que ela foi vindo,
Todas essas questões. Vocês acham que isso vai influenciar também? Hoje vocês estão cansados de falar, né? Então, com certeza, essa tecnologia da informação vai influenciar, sim, porque quem vai começar a observar esses padrões, essas coisas, começa a ser mais exigente e vai começar a observar nas etiquetas e vai observar e vai escolher. Agora, como eu falei já na minha primeira fala, no começo da aula de hoje, quem está preocupado em colocar o alimento na mesa, que só pode colocar uma determinada quantia de alimento, está preocupado em alimentar, não vai olhar isso. Agora, a pessoa que tem que preza pela qualidade de vida e que tem condições de fazer isso, vai olhar isso daí, sim. Como a gente diz, vai olhar. Quando você não tem condições, você quer alimentar e quer matar a fome dos seus filhos, enfim, seja de que forma for. Não está preocupado se amanhã ou depois aquilo vai ter algumas consequências. Você quer é alimentar eles. Agora, quem não tem este problema, com certeza vai olhar isso dali. E quem passa a ganhar um pouquinho melhor, também passa a observar essas questões, tanto na fruta, quanto nas frutas, como em qualquer alimento. E isso é uma coisa que é só a gente ir no supermercado e começar observando, sem pressa, porque a gente, ainda mais agora com a pandemia, né? A gente vai nos lugares assim, quer entrar e sair correndo o mais rápido possível. Mas se a gente for sem pressa, tu começa a observar as pessoas, elas estão olhando as etiquetas, estão comparando, estão olhando, essa tem gordura, essa não tem, essa tem gordura saturada, essa não tem. Essas questões a gente começa a observar. Então, a estrutura de empresas, essencialmente da pecuária, né? O planejamento é a programação de atividades, de investimentos, são fatores importantes nesse processo que se pode chamar de profissionalização de empreendimentos da pecuária. E aqui eu vou chamar vocês, e vocês já são especialistas nisso, principalmente quem está fazendo trabalho sobre isso. Há 30 anos ou mais, como diz aqui, a boiada ficava no pasto até 6 meses para atingir o peso do abate. Em 2002, bastavam 24 meses ou menos. A produção brasileira de carne bovina, em 1970, olha, faz tempo, era de 20 quilos por hectare ao ano. Em 2000, este valor subiu para 34 quilos. E hoje, vamos lá, pesquisar rapidinho ali, quanto que produz. Se eu não me engano, vocês já fizeram essa pesquisa aí. Eu acho que foi o Cleiton ainda que fez. Será que não foi você, Cleiton? Professor, estou relendo aqui, acabou dando um pico na internet. Mas, se eu não me engano, fui eu mesmo que comentei sobre a questão da carne bovina. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Pedro que não pode falar. Pedro, vamos lá, ajuda a pesquisar e coloca aí no chat para os colegas. Pedro, ele está numa boa ali, só na companhia dos pais, lá no sítio. Diz que fez 51 quilos de paçoca. Ele vai chamar nós, na primeira aula que tiver presencial, ele vai levar uma paçoca para nós. Eu pago o cafezinho.
Professora, eu achei aqui uma análise, uma revista de 2018, que traz que a produção no Brasil entre 2013 e 2017, né, a média da produção foi 5,57 arrobas por hectare, né, um expressivo aumento de 22,2% frente à média de 2007 a 2012, que é 4,56 arroba por Arroba. Um arroba pesa quanto? Ai, my mil God. quilos, isso, né? 1.000? 1.000 Quantos quilos. arrobas? Não é 1.000 quilos? Ou eu tô bem fora? É quilos, é 34, aqui, ó. Subiu para 34 quilos por hectare ao ano. Na verdade, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, são 15 quilos a arroba, né? Desculpa. Acho que é isso, né, professor? 15 quilos arroba? Quantas arrobas? Quanto está sendo produzida, Cleiton? 5,57 arrobas por hectare, a média. 5,57, 83 quilos. 83,6 quilos. Uhum. De 34 em 2000, então, para 83,6 quilos. Então, 83,6, 34, 83,6, divide, 40% aumentou? É, 40%. 34, 83,6, né? Eu falei? É, 40%. Isso é bastante, né? E isso que esse dado é 2017, né, professora? Possivelmente Porque aumentou ainda 17, mais. 18, 19, 20, são 3 anos a mais, né? E aqui nós tínhamos de 1970 a 2000, que eram quantos anos? 2000, 30 anos, né? 30 anos aumentou, 20, 34. Em 20 anos aumentou 58%, tá? E aqui de 2000 para 2017 foi o que você tinha ali? 40%. Olha a diferença, né? Bastante. Então, a estrutura das empresas, essencialmente de pecuária, hoje, né, como nós fez, a gente já falou ali. E aí, se nós citarmos algumas exigências que aumentam a competitividade da pecuária hoje. Então, primeiro nós falamos da agricultura e da pecuária. O que aumenta a competitividade da pecuária hoje? Será que aquela capa de menos gordura aí não é uma questão de competitividade? Eu acho, professora, que se adaptar a esse novo mercado, tá atento a ele, né? Porque essa questão da gordura é uma mudança de padrão mesmo, né? Pensar na qualidade nesse sentido do produto é um fator bem importante. E a questão da maciez da carne, a forma como antes o Pedro falou também, que vem toda essa questão de
dos cuidados com a alimentação, com o bem-estar do animal e todas essas questões também, né? Também eu acho que é uma questão de competitividade. E o que representa a pecuária em relação ao negócio da agricultura? O que será que é a pecuária? Porque a agricultura, né, a agricultura aqui, ela é abrangente, né, é uma agricultura, quando a gente fala, o setor do agronegócio, a primeira coisa que se pensa é somente sementes, né, sementes, grãos e frutas, mas a pecuária está dentro do agronegócio, não está? Ou será que não? Ô, Claro que professora, o Pedro está falando ali, vou ler para a senhora. Ele disse que no Globo Rural, no último final de semana, falou sobre a produção de gado no Mato Grosso e as tecnologias dessa cadeia produtiva. Mas a gordura é muito apreciada para churrasco, para o dia a dia, as donas de casa preferem uma carne mais magra. as donas de casa preferem uma carne mais magra, é isso? Segundo Pedro, é isso mesmo, professora. Eu também prefiro. Mas o churrasco bem gordinho é bom, né? Ah, tem que ser, né, professora? Se não tiver uma gordurinha, não é churrasco. Aí é um bifezinho, daí não dá, né? Que se dane a gordura, né? O problema é dela. O que representa a pecuária em relação à agricultura, né? Então, como nós estávamos falando, a pecuária tem uma forte repercussão também, claro, né? Ela tem toda a parte de alimento da carne, pecuária, né? Tem toda a parte de alimentação. Então, é um setor muito importante dentro do agronegócio, com certeza. Ô, professora, posso trazer um dado sobre essa fala? Aqui Sim, com eu fui, certeza, imagina, ótimo. eu fui pesquisando aqui, a gente foi falando algumas coisas, eu fui pesquisando, eu cheguei num relatório aqui do Ministério da Agricultura de 2019, em Opa, que a produção, né, a pecuária, em 2019, ela bateu ali a casa de 220 bilhões a safra de 2019. Já a agricultura foi a 411 bilhões, ou seja, a pecuária ainda ela produz a metade, basicamente, um pouquinho mais da metade, né, do que a produção da agricultura ainda no nosso país. então, se você fosse falar em termos percentuais, ela representa em torno de 48% da agricultura, mais ou menos isso, né? Por esses dados. 52%. 52%. Deixa eu já 52%, a pecuária representa 52% da agricultura? no dado, deixa eu até atualizar aqui. Só que eu fiz com base em outra informação que eu já digo para a senhora a porcentagem. 53%. Não, olha. Então, comparando os valores, né? A Uhum. pecuária produz só 53% do que produz a agricultura no país na safra o que produziu na safra de 2019. Mas é bem representativo, é bastante. Sinceramente, eu achei que era mais. Eu achei que era menos, eu fiquei bem surpresa, é bastante. É bastante, sim. Imagina, né, a agricultura, porque quando se fala em agricultura, o pessoal tem mania de pensar soja, arroz, feijão e frutas. E são poucas as pessoas que se voltam para a pecuária. Mas todo mundo gosta de uma carne, né? E aí são poucos que se voltam para cá. E realmente, então tem um fator bem importante, sim, com certeza.
E agora, o que os pecuaristas estão enfrentando atualmente no setor da pecuária? Já que o Cleiton está com a revista aí na mão, Cleiton. Ô, professora, eu acho que, na minha opinião, né, não sei se está certo, que tá bem bom, assim, para os pecuaristas, principalmente em questão do valor, né, do gado, tá bem alta, tá bem valorizado, eu acho. Enquanto está o preço de 1 quilo de carne aí, nem vamos pensar na carne nem vamos pensar num filé mignon, vamos pensar numa carne boazinha aí. Quanto está o quilo? Claro, não vamos imaginar, não vamos falar no custo dela de produção, né? Mas com certeza é um dos produtos que é mais caro que tem ali. Não tenho nem dúvida. Se a gente colocar no preço ali, olha, para você fazer um churrasco no final de semana ali, se foi o salário. Verdade, professora, tem que escolher entre comer ou ficar bêbado no churrasco. Os dois não dá. E aí também nós teríamos qual seria a melhor definição ao mercado de leite, né? Um produto tão importante para nós e que ele está aqui nessa questão de pecuária também, né? É o setor do agronegócio, mas ele está aqui na pecuária. E qual seria a melhor definição para o mercado de leite hoje? O que vocês acham? Ô, professora, só fazendo um comentário ali que o Pedro falou, que ele disse que tem muita dificuldade de mão de obra desqualificada e dificulta muito a produção eficaz. Do leite ou da pecuária? Eu acredito que ele estava se referindo à pecuária, professora. A pecuária, uhum. Setor de mão de obra qualificada, com certeza, né? Como ele mesmo falou. Para todo esse setor aqui agrícola também, já que vocês citaram a questão de mão de obra qualificada, e eu vejo principalmente o pessoal que trabalha com maçãs tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para colher maçã, que seria uma coisa tão simples, né? Uma coisa muito simples para tirar a fruta do pé. É verdade, professora. Aqui na minha cidade vem vários ônibus lá do Maranhão, de Pernambuco, para poder encontrar as pessoas para poder colher a maçã, porque só na cidade não tem suficiente. Aqui também não tem, e na verdade tem pessoas, mas elas não querem trabalhar ou não se adequam às exigências que a fruta requer. Elas estão fora do mercado por não se adequarem às exigências que a fruta precisa, né? Porque não é como você colher uma pedra e jogar ali. Elas são frutas sensíveis, tem cuidados. A mesma coisa com os bichinhos, a pecuária, não pode estar. Tem que ter esses cuidados. Imagina no leite aqui, então, o pessoal, tudo bem, hoje é tudo com essas grandes. Como é que a gente chama que tiram leite, né? Com máquinas e tal, mas tem toda uma questão de higiene, tem todas essas questões que precisam ser cuidados, né, com o alimento, com os bichinhos, com a higiene, né, com o maquinário. Muita gente não se adequou a isso. E aí, para onde é que eles vão? Para a margem do desemprego. Aí a gente culpa o governo porque não cria empregos, mas para essas pessoas não tem mais o que criar, não tem o que você fazer para elas. Tu não consegue. São pessoas que não buscaram alternativas e que não querem
melhorar também. Porque são coisas muito simples para fazer, mas que na cabeça delas não tem essa necessidade. E aí o mercado de leite, ainda tem uma questão do mercado de leite, que alguns anos atrás, vocês devem estar lembrados, que teve adulteração de leite, algumas coisas muito graves ali, que foi que denegriu a imagem do produto, do leite como um todo, né? E isso foi muito ruim, e eu não sei se esse mercado conseguiu se recuperar mesmo. E o preço que os produtores recebem é muito pouco. Aí já o Pedro me disse um dia, mas dá um bom dinheiro, prof. Não sei, Pedro, né? Ele conhece. Eu me lembro quando eu era menor, que morava no sítio, todo mundo produzia leite, todo mundo tinha, todo mundo vendia leite e recebia, entregava lá para o pessoal que recolhia, que passava nas residências e recolhia, e no final do mês você recebia pela quantidade de litros que tinha levado. Não sei como é que é hoje, acredito que seja mais ou menos parecido. Mas hoje já tem o pessoal que tem os laticínios, já tem o pessoal que trabalha com leite, tem o pessoal que faz queijos especiais, né? Aí deixa eu ver se dá tempo de nós irmos para essa parte aqui. Nossa, não vai dar tempo. Hoje a gente falou demais. Então, nós temos as estruturas de empresas, essencialmente na agropecuária, em geral, que são atividades da agropecuária pelas suas múltiplas atividades e volume financeiro de operações, compra e venda, contratação de serviços, de produtos, constitui-se, na realidade, uma empresa, apesar de nem sempre estar formalmente assim denominada a estrutura dela, né? Mas são empresas, essencialmente, da agropecuária. Então, ela seria falar de produção rural, aí se incluiria desde atividades agropecuárias típicas até a oferta de bens e serviços turísticos e lazer, né? Então, essas estruturas dessas empresas também, elas podem, também tem empresas que trabalham só com questões de turismo, empresas, hotéis, fazendas, essas que fazem passeios, enfim, essas atividades somente como lazer. Eu acho que é onde dá mais dinheiro ainda, né? As empresas, essencialmente, né, atividades agropecuárias típicas, até a oferta de bens e serviços, lazer, como eu falei aqui, né? Um exemplo é uma parceria rural em condomínios relativamente explorados, então a criação, recriação ou engorda de animais de qualquer espécie, né? Então isso aqui também pode ser feito em parcerias. Me lembro que a gente também já falou sobre isso. E aqui nós temos algumas práticas que vocês vão trabalhar, que vai estar disponível para vocês, né? Então, somente responder aqui vai estar disponível, na aula vai estar gravado. Só explicando isso, sabendo que essas questões sempre vão ser questões de prova, né? Aqui também tem mais questões, né? E na próxima aula, que vai ser o dia 7, então nós vamos trabalhar de capitais nas empresas rurais, as definições tradicionais, genéricas, enfim, é essa que nós vamos trabalhar na próxima aula. Eu digo muito obrigado para vocês, obrigado para meus alunos que estão sempre aqui comigo, né? Nossa, como tem gente, olha, hoje apareceu a Giulia, a Larissa, meu Deus, não tinha visto que vocês estavam aí, bem-vinda, Giulia, nossa, quanto tempo, Larissa, obrigada por estarem participando, e eu achei que só tinha a Elisângela, o Cleiton e o Pedro. Giulia e Larissa, vocês têm artigos muito bons também, entre em contato comigo e vamos colocar para eventos. A Elisângela, o Cleiton e o Pedro acabaram de mandar os artigos dele para um evento,
e nós vamos mandar mais um para 2 eventos na Índia. Vamos escolher, vamos ver qual é que será o perfil das empresas. Então, Larissa, Julie, entre em contato comigo. Por que vocês não se manifestaram? Eu ia chamar a colaboração de vocês, eu não enxergo vocês entrando. Tudo bem, Julie? Tudo bem, Larissa? Tudo bem, professora. Boa noite. Boa noite, quanto tempo! Que bom que vocês estão aqui. Julie. A Julie já deitou, já está debaixo das cobertas. Tá? Então, nos veremos semana que vem. E aí, no dia 27, como eu falei para vocês, nós temos a palestra com o professor do Instituto Federal, que vai falar sobre a pesquisa que ele fez no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, sobre carne, gado, como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, sobre pecuária de corte, sobre mais ou menos é isso, tá? Então, podem convidar mais pessoas para assistir a aula, vai ser bem interessante. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau.